Olá, esta terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui na CNT. Ele vem lotando um espaço na Zona Sul do Rio com palestras onde aborda temas como a busca da felicidade e o sentido da vida neste mundo interconectado. Eu converso com o psicanalista, professor e escritor Manuel Tomás Carneiro. Você não pode perder este papo. A gente se vê nesta terça às 11 da noite. Até lá. Boa noite. Ele vem lotando toda semana um espaço na Zona Sul do Rio, falando sobre felicidade, perdas e frustrações. Mas o que leva as pessoas a buscarem respostas para suas questões emocionais neste mundo contemporâneo tão veloz e conectado? É o que vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje. Eu recebo no Márcia Peltier Entrevista o psicanalista, professor e escritor Manuel Tomás Carneiro. Manuel, um prazer enorme ter você aqui. Também um enorme prazer. Quero dizer que adoro as suas aulas. Muito obrigado. Suas aulas, olha, você que não sabe, as aulas do Manuel são maravilhosas, porque você tem a capacidade de falar de assuntos profundos, mas você dá um toque assim muito sutil da nossa realidade. Então você nos leva a refletir dentro de cada uma de nós, no sentido assim de acordo com a sua realidade. Você faz uma mexida muito boa na cabeça das pessoas, Manuel. Quero te dizer isso. Obrigado. Muito boa mesmo. Muito eu quero mostrar o seu livro, Pense Bem, Ideias para Reinventar a Vida. É um livro, assim, super gostoso de ler, né? Super gostoso de ler. E as pessoas que estão lendo, me incluo entre elas, estão adorando. Que bom. Que bom. Mas eu quero saber o seguinte, por que você resolveu escrever Pense Bem, Ideias para Reinventar a Vida? Você acha que as pessoas acabam não pensando sobre a própria vida? Márcia, pensar todo mundo pensa, mas pensar direito é um aprendizado. Então as pessoas tiram as suas conclusões, faz os julgamentos dos outros, das situações, tomam decisões e às vezes baseados em premissas errôneas. E se perspectivam na vida de uma maneira, às vezes com sofrimento, tendo uma visão limitadora da vida. Porque desde que nós nascemos, nós somos pessoas expostas a céu aberto. Estamos numa vida de riscos, mas uma vida ao mesmo tempo de grandes oportunidades. Nós somos como na mitologia romana, né? Júpiter, que Júpiter é o único que sobreviveu porque o pai devorava, soube que um filho ia tirá-lo do trono, do reino. E ele, então, todo filho que nascia, ele devorava. A mãe Ops, quando viu que Júpiter nasceu, falou assim, bom, esse eu tenho que fazer alguma coisa. Deu para o pai a pedra, para o marido dela uma pedra, e ele ficou entalado e Júpiter, então, sobreviveu. Ela salvou o filho. Nós somos Júpiteres porque o pai simboliza o quê? A paternidade da existência, da vida. A vida nos devora se a gente não for protegido de alguma maneira. Não aprender a colocar uma pedra nas coisas que acontecem, que nos paralisam, para que nós possamos renascer e reinar na nossa existência. Agora, Manuel, quando você fala assim, as pessoas às vezes elaboram sobre a sua vida em premissas erradas. O que você mais vê em termos de premissas erradas? Eu vejo as pessoas, como Freud disse, o sofrimento humano está baseado todo ele, você pode colocá-lo num só ponto, que é o ressentimento. Quando você, por exemplo, sofre um acidente, você fica paralisado porque você fica preso ao ressentimento daquele acontecimento, ressentido com o destino. Quando você tem uma doença, você fica paralisado porque você não tem aceitação, ressentida também com o que o destino te trouxe. Qualquer perda, uma traição, um abandono, uma crise financeira, nós não conseguimos nos perspectivar através
Por quê? Porque ficamos ressentidos. Por isso é que Freud falou que a superação é a cura do amor. Ou seja, a pessoa sentir liberdade de, apesar do ressentimento, voltar a encontrar o amor em algum lugar da existência, numa pessoa, num propósito. Então as pessoas ficam sem saber, achando às vezes que a vida está cruel com ela, que a vida não foi justa, que as pessoas não foram justas. Ninguém acontece como a gente merece, nem a vida acontece como nós merecemos. Porque eu acho que as pessoas ficam sempre se perguntando, né? Por que aconteceu comigo, não aconteceu com o vizinho, né? Exatamente. Ninguém quer que nada de mal aconteça, mas a vida não é assim, senão a gente passaria incólume, né? A vida é indiferente, a vida é o pai de Júpiter, ele devora. Então, cabe a nós usarmos as nossas inteligências, porque na mesma medida em que a vida é indiferente a nós, nós também temos a contrapartida de podermos ser indiferentes a ela. Ou seja, passarmos por ela através da titularidade. É isso que as pessoas precisam aprender a pensar. A pensar que em cada momento em que você tem um desamor, você precisa se autorizar por amor a si, não é nem por vingança, nem por ressentimento, amor a si. E você encontrar uma nova razão, um novo propósito. Mas aí não tem que trabalhar a autoestima? Tem que trabalhar a autoestima, que é o sentido de um automerecimento. Pois é, porque as pessoas não confundem autoestima com ficar bonita, tá bem? Hoje tá bem é na foto? Hoje autoestima é a pessoa tá magra, não tem ruga, aí eu tô bem. Exatamente. As pessoas confundem amor próprio com autoestima. Autoestima é você cuidar de você mesma, do corpo, do cabelo, você ter a melhor versão de você em cada fase da sua vida. Isso é muito importante porque o nosso ego, ele é corporal. Então, ele recebe essa mensagem da melhor versão de você. Olha, adorei isso, né? A melhor versão de você nesse estágio da sua vida. Exatamente. Porque não adianta você com 30 querer ter 20, com 50 querer ter 20, não adianta. Não. E as pessoas, na verdade, tentam retroceder na idade porque elas desperdiçaram chances. Olha, também muito interessante isso. Então, elas tentam resgatar um sentimento de que ainda há tempo. Mas quando elas estão naquela idade de potencialidade que é o hoje, elas também desperdiçam, voltando para trás ou pensando-se na frente. O momento é agora. O momento da vida é agora. O poder que a gente tem sobre a vida de potencializar o futuro está na disponibilidade do presente. E o presente só tem poder quando a gente se apropria dele através de uma atitude. Isso é quase budismo, né? O aqui e agora, né? Porque no fundo o que nós temos, né? O presente. Budista, seja freudiano, seja lacaniano, né? Na verdade, o que a gente tem é o agora, é a única garantia. Carpe diem. Exatamente, é esse instante que nós temos. Por isso é que o instante ele tem um poder sobre o nosso destino. Nos apropriar desse instante, não adiar. Porque o jovem, às vezes, adia porque tem muito tempo. E o mais velho não faz porque não tem mais tempo. Então... E quem está no meio, né? Pois fica achando que não sabe o que fazer. Né? Então, a gente tem que se apropriar do agora para poder se perspectivar. Agora, homens e mulheres, você sente essa falta de apropriação do presente? Eu acho Ou as mulheres são as mais afetadas por isso? Não, os homens e as mulheres, cada um com a sua, vamos dizer assim, com o seu foco problemático. Os homens têm uma natureza caçadora. Isso já vem da ancestralidade, né, da estrutura do inconsciente coletivo. Então, os homens acham que para a vida valer a pena, eles têm que conseguir a caça e voltar para a caverna com todas aquelas honras de ter tido o caçador, que é o empresário de hoje, é o político de hoje, né? Vai para lá, caça e traz. E a caça não quer dizer mulher, né? Não, quer dizer o troféu que ele acha importante. Exatamente. E ali ele vai construir a sua identidade. E ele tem o quê? A desperdício de ficar planejando que aquela caça ainda não é o ideal, pensar no amanhã, ou arrependido do ontem, ou ressentido com a jornada de ontem. Então ele está preso em dois tempos e não no agora. A mulher, ela é da caverna. Ela recebe o que provê para poder o quê? Gerar a vida. E então as mulheres estão muito para poder que o prazo de validade não seja vencido, né? Que os caçadores vinham e tinham um aspecto muito interessante. Os caçadores morriam cedo e as mulheres sobreviviam. Por isso o mito do envelhecimento. O que acontecia? Como os homens não envelheciam muito na época das cavernas e as mulheres sobreviviam, achava-se que
o envelhecimento era um castigo. Então, o que era divino era o homem que era sempre jovem, porque eles não viam muito o envelhecimento. Gente, mas que coisa injusta! Pois é. Então, ficou a mulher da caverna de hoje tentando, né, como ela não morre, ficar jovem. Mas ela não morre! O que ela vai fazer? Ela não morre! A ortomolecular está dando uma longevidade. Está dando um gás enorme essa mulher. Tentando driblar. Não é? E os homens também não, né? Mas como eles acham que eles vão durar para sempre, eles se descuidam mais. Ai, meu Deus do céu, olha, eu estou rindo, mas é muito essa nossa sociedade interconectada, né, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e participa de tudo, tem essa pressão, né, de você estar sempre bem, e estar sempre bem é estar sempre jovem, estar sempre, né, sabendo tudo. Realmente é difícil viver assim, né? É muito difícil. Deve causar muita angústia e muita inveja de quem tem coisas, né? Exatamente, a projeção. Nós estamos vivendo a sociedade da utopia. E como tão bem diz Freud, quem vive o ideal não ama o real. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Porque eu acho que esse é um super assunto, assim, muito atual. Nós voltamos já já com Manuel Tomás Carneiro aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Você já pensou em ter uma TV por assinatura com qualidade de som e imagem pelo melhor preço? Então você precisa assinar a Claro HD TV. Por apenas R$ 39,90 por mês, durante 6 meses, você leva a melhor programação para você e sua família. O que você está esperando? Ligue agora mesmo para 3004-8888 e assine Claro HD TV. Você por dentro. Estamos aqui na Casa de Cultura Julieta de Serpa. Meu entrevistado desta noite é Manuel Tomás Carneiro, psicanalista, escritor. Manuel, além de tudo, uma pessoa muito divertida, né? Vamos combinar que você tem um bom senso de humor, né? Obrigado. Isso faz toda a diferença também, né? Eu fico imaginando dar aula quando você tem senso de humor, você já traz, assim, as pessoas para um outro lado. Isso é muito importante. Agora, falando sobre essa questão toda da inveja, né? Desse mundo... Você estava falando que a gente vive num mundo muito utópico, então vamos continuar daí. Como Freud também disse, né, quem vive o ideal não ama o real. Não ama o real. Não ama o real, porque você está preso à utopia. Você está preso à permanência, tentar transformar a Cinderela sem as 12 badaladas e o príncipe sem a transformação do sapo. Tudo na vida tem o seu aspecto do real, do desencanto. Mesmo numa casa, por mais perfeito que seja, se você for olhá-la no dia a dia, ela vai ter seus riscos de imperfeição. A vida, ela traz um imperfeito, ela traz o desmanchar. Você arruma uma mesa para uma festa, tudo intacto. Quando chega o primeiro convidado, vai cair o miolo de pão, vão esbarrar o vinho. O humano não consegue sustentar a questão da limpeza do ideal. Por isso que certas pessoas não conseguem amar a vida, porque elas querem a vida como uma trama de uma toalha de linho em que nada pode amassar, nenhum acontecimento pode estragar. Mas isso não é um pouco de prepotência em relação às pessoas e às coisas? Não, isso vem da criação. Nós somos criados para brincar com a fantasia. Né? Nós pegamos um cavalinho imperfeito e começamos a imaginar que somos um cavaleiro e cavalgamos pela existência. Só que a gente fica fixado não na imperfeição do cavalinho, no nosso imaginário. E a gente começa a crescer querendo que nós possamos construir na vida essa trajetória que nós temos a capacidade de fantasiar. Só que as nossas criações, a nossa criatividade, ela é um modo de inspiração, de continuidade, mas não que ela vai ser uma contrapartida dentro da sua realidade. É como uma pintura. Nenhum pintor que concebe um quadro conseguiu colocá-lo na tela o que ele imaginou. A diferença é que nós vamos olhar a tela, não sabemos o que ele idealizou, mas ele tem ali uma dose de frustração. Se ele não souber relacionar o que ele pode fazer em relação ao ideal, como um livro que você cria, uma aula, uma festa, como um casamento que você diz sim, na verdade, não vai acontecer com todas as suas ideias e com todo o seu investimento
muito libidinal, de energia, de afeto que você dá àquilo que você está criando. Então, qual é o maior desafio? É conter essa frustração? O maior diminuir esse nível de exatamente, frustração? é você aprender que a frustração faz parte da vida. Nós somos seres em que nós somos como os fragmentos. O que é fragmento? Cada parte de nós é uma forma, é um desejo. Quando você faz a opção de um estilo de vida, você vai renunciar a outra parte de você mesmo. E essa parte um dia vai acordar reclamando existir, mas não dá para ir vivendo todos os aspectos de você. Então, o que é a maturidade? É você escolher uma versão de você, porque nós somos uma versão, poderíamos ser outras. Não é uma versão de você, amar essa versão, cuidar muito dela e não olhar o que você deixou para trás. É meio a história de Sodoma e Gomorra. Quando é colocado que a mulher não pode olhar de Lote, não pode olhar para trás, na verdade é isso, você tem que renunciar aos velhos caminhos, olhar para frente, porque nós não temos dois olhos atrás. Não é feito para olhar o que não aconteceu. Mas, Manuel, nós vivemos numa sociedade pautada pelo prazer. Todo mundo tem que ser feliz de qualquer maneira. Né? Então, a pessoa que se sente assim, não, eu não sou feliz, então já bate uma frustração monumental. Né? E mais, Márcia, nós vivemos uma sociedade da tecnologia. Tudo no computador pode ser alterado. Nós vivemos também a sociedade da anestesia. Nós perdemos a capacidade de lidar com qualquer tipo de dor. As pessoas fogem da dor. Então, o que aconteceu? Tem remédio, está sofrendo, toma remédio. Toma remédio, você bate o cotovelo e aí toma um remedinho. Mas certas dores fazem parte como reação dos acontecimentos. Você tem que ser capaz de lidar com um nível mínimo de dor. Da mesma maneira que o computador traz a tecnologia, você edita o que você quiser, mas quando você entra para o plano real, não dá para editar a personalidade do seu marido, editar a personalidade do seu filho, cortar o que não está perfeito. Nós queremos isso, fazer edições do outro, porque senão, se a sua edição... eu já te falei, você tem que mudar para mim. Aí você não conseguiu editá-lo na versão do seu desejo fantasioso, você o descarta e coloca um outro. E filhos, e mães, e pais. Quer dizer, nesse sentido, Manuel, esse mundo da digital acaba piorando a frustração, né? Ou então fantasiando a tal ponto que você perde a realidade. Se você perdeu o contato de que o digital, ele trabalha com seus projetos, não com a sua realidade humana, afetiva. O digital não dá para editar fatores negativos da sua vida, nem personalidades. Nós somos normóticos, os normais neuróticos. Nós somos todos, normóticos. Normóticos. Todo mundo. Todo mundo, ninguém é zerado. Isso é tão importante saber, porque você olha para si...